O meu convidado é Israel Tavares Boff e nós vamos falar sobre Canoas. Muita gente pergunta, mas Canoas, Chicão? Canoas, né? Canoas é uma cidade extremamente interessante em todo sentido. O fato de ela estar do lado de Porto Alegre, ela até perdeu uma identidade da própria Canoas e o status quo de Canoas, que a gente vai conversar, do ponto de vista comercial, social e também como um centro financeiro. E hoje Canoas já está em largas galopes rumo a um futuro muito legal, com shoppings, casas noturnas, coisa que Canoas não tinha, uma vida noturna, até próprios restaurantes. E pouca gente fala sobre a história de Canoas. Israel Tavares Boff, um historiador, trabalhou na prefeitura de Canoas. Esse nome Canoas, por que, Israel? Bom, nós temos, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Chicão. Muito feliz em estar aqui. Esse nome Canoas, não é? Então, embora não se tenha um documento ou informações que demonstrem, não é? Nós temos relatos orais colhidos pelo memorialista João Palma da Silva, foi um muito importante, né? Artífice da criação do sentimento de pertencimento da cidade. Ele foi a pessoa que primeiro pesquisou os arquivos. Então, esses relatos colhidos por ele diziam que os antigos habitantes de Canoas, não é? Nós temos ali as pessoas que cuidavam da fazenda, né? Os peões, escravos, nós tínhamos escravos em Canoas. Isso sim eu encontrei documentação demonstrando a presença de escravos. Canoas, ela se originou de várias fazendas. Era uma fazenda. A história da fragmentação de Canoas é muito interessante. Inclusive, eu debato num dos artigos que eu escrevi e publiquei numa revista científica. Mas o nome Canoas é devido ao fato desses habitantes pegarem a madeira de uma árvore chamada timbaúva e construírem canoas para fazer a travessia ali do Rio dos Sinos, né? Porque era a principal via de acesso entre a colônia alemã São Leopoldo e Porto Alegre. E era muito interessante para o comércio de Porto Alegre ter acesso aos produtos coloniais. Então, num primeiro momento, nós temos um intenso fluxo de navios, de embarcações, não é? Menores que o qual o rio comporta, trazendo essas mercadorias, pessoas. Até que um pouco mais tarde, um engenheiro chamado, aliás, ele não era engenheiro, ele era o superintendente, né, da estrada de ferro, o John McGinnis, ele teve uma ideia e ofereceu ao poder público de Porto Alegre a construção de uma estrada de ferro. Então Canoas foi um bairro de Porto Alegre? Olha, eu não diria que foi um bairro, porque a história de Canoas, ela é única, ela é peculiar. Mas quando é que ela começou a ter a prefeitura? Ela se emancipou? Ela se emancipou em 1939. Canoas é elevada à vila em 1938, e em 39... já havia um processo emancipatório, né? As principais lideranças ali da vila, da comunidade. Então, 38 vila, 39 cidade. Né? Se emancipa politicamente. Canoas era 4º distrito de Gravataí. Não é? Entendi. Então a origem é de Gravataí. De Gravataí, exatamente. Canoas era 4º distrito. E Gravataí, por sua vez, era 2º distrito de Porto Alegre até 1880. Então, uma coisa muito interessante, Chicão, é que quero estudar sobre a história de Canoas. Aí a pessoa vai no arquivo e encontra alguma documentação ali de 39. Ainda Canoas, a prefeitura pegou fogo 2 vezes, né? Então destruiu alguma parte ali da documentação. Quero estudar a história, vai ali e não encontra alguma coisa. O avião se tornou uma característica de Canoas, a Praça do Avião. Porque a base aérea foi instalada em Canoas, né? Então, sim, Canoas sempre teve essa intimidade com o avião devido à sua proximidade com a base aérea, né? Canoas sediou a base aérea, né? Agora, Israel, eu te pergunto uma coisa. O fato dela ser dividida pela estrada, ela perdeu muito a identificação dela, né?
Porque toda cidade que é dividida pela estrada, ela se torna mais uma cidade rodoviária. Né? Pois é. Eu lembro, quando eu era criança, de chegar com a minha mãe, de mão, ali na pontinha da praça, bem pertinho do Transurb, ali da Estação Canoas, né? E não tinha trem. Eu lembro, eu nasci em 79, né? Eu era criança, eu lembro da construção do trem. E eu lembro de atravessar com a mãe, de mão ali, sem ter o trem. Então, o Canoas, né? O Transurb, ele cortou a cidade, mas muito antes disso, a gente já tem o trem de John McDinett cortando Canoas. Quer dizer que Canoas nasceu cortada, então. Nasceu, aspecto, podemos dizer, nesse aspecto, sim. E aonde foi a parte de que originou Canoas? Porque Canoas hoje é uma cidade que tem bairros grandes, Rio Branco, Guajuviras e outros bairros do centro ali. Aonde iniciou praticamente a cidade de Canoas? Bem ali no coração, no centro. Como eu estava lhe dizendo antes, então nós tínhamos esse intenso fluxo de mercadorias entre a colônia alemã e Porto Alegre. Então, McDinett decidiu construir essa ferrovia para facilitar esse comércio. Quando chegou ali por volta, no que hoje é o centro de Canoas, segundo a história romântica, McDinett teria se apaixonado pelo local e teria ali construído a sua casa de moradia. Pois eu descobri que seria a Casa dos Rosa, né? Uma casa lindíssima que o poder público recuperou. Inclusive, lhe convido para conhecer, é lindíssima, não é? Tem um café, toda uma história lá na casa. Então, eu descobri que John McDinett faleceu 21 anos antes da casa começar a ser construída. Né? Ou seja, ele adquiriu o lote. Eu fiz uma extensa pesquisa, né? Descobri que ele adquiriu o lote e construiu uma choupana, um casebrezinho, para acompanhar a construção da estrada, que passava por Canoas. Isso em 1870. E ele 71. é homenageado em Canoas? Desculpa? E ele é homenageado em Canoas hoje? Em São Leopoldo. Né? Mas, claro, ele é lembrado porque, realmente, embora ele tenha se utilizado, né, digamos assim, de um artifício, segundo a minha perspectiva, um pouco fraudulento, devido ali a algumas inconsistências de documentação que eu encontrei, sim, ele foi importante porque ele criou essa artéria de comunicação de pessoas, de produtos entre São Leopoldo e Porto Alegre. Agora, você acha que Canoas, o shopping, mudou a face de Canoas? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Toda vez e aquela rua do Calçadão não seria o comércio antigo de Canoas? Claro, toda vez que nós temos uma ação propositiva do poder público, seja o governante que estiver à frente, não é? Isso é muito bom para a cidade. E melhor ainda, quando há uma preocupação desse governante em não só fazer crescer economicamente a cidade, mas também trabalhar esse sentimento de pertencimento e mostrar, vocês vieram daqui, Canoas veio daqui, nós temos esse trajeto, essa caminhada, isso eu acho de fundamental importância. É uma autoestima para a cidade. Claro. No caso da Ubra. A Ubra em que sentido? Como é que você vê a figura Ubra em Canoas? Eu conheci a Ubra embora eu tenha me formado no La Salle, eu conheci a Ubra, fazia alguns cursos ali eventuais, eu conheci ela em duas etapas, né? Primeiro, quando ela estava pujante, não é? Funcionando a todo vapor, e agora, de uns tempos para cá, a impressão que eu tenho é que não há um cuidado tão grande assim, talvez por conta de... isso visualmente falando, a minha impressão, né? Politicamente, economicamente, dentro eu desconheço como ela esteja. Mas aí a impressão é que ela está meio largada, assim, né? Mas eu conheci ela pujante a todo vapor, né? De qualquer forma, é um elemento icônico na cidade, agora, muito importante. O PIB de Canoas é o segundo do Rio Grande do Sul, né? O segundo, e a nossa Feira do Livro também. A Feira do Livro de Canoas Você acha que Canoas, do ponto de vista de desenvolvimento, ela sempre vai estar na frente de Novo Hamburgo, São Leopoldo? Eu acredito que são coisas diferentes. Eu acho que é meio arriscado a gente dizer assim,
Canoas depende muito do comércio, né? Depende muito do comércio. Nós temos indústrias em Canoas também. O prefeito atual ele está investindo bastante no desenvolvimento do Parque Canoas de Inovação. Isso é uma coisa que eu sei, não é porque eu trabalho na prefeitura. Então eu acompanho, embora não seja da secretaria, eu acompanho, né? Então está havendo um movimento muito forte para esse Parque Canoas de Inovação, que vai comportar a indústria. Se eu não me engano, tem 2 empresas de grande porte lá por enquanto, mas ela comporta bem mais. E um aeroporto em Canoas? Seria interessante, não é? Tirando ali a nossa pista da base aérea, mas eu acho que o Humaitá queria se emancipar por causa do aeroporto. Só a renda de Humaitá é se tornar o bairro mais rico de Porto Alegre. Pois é. Mas assim, um convite que eu faço para você e para quem estiver nos ouvindo é que olhe com um pouco mais de carinho para a história de Canoas, porque é aquilo que eu estava lhe dizendo nos bastidores. Mas para te fazer história, tu tem que ter turismo. Tem que ter turismo, exatamente. Olha, nós estamos, não vou dizer nós porque eu não estou lá na cultura, né? Mas já participei. Mas há um movimento também bem forte no sentido de se criar a ideia do centro histórico da cidade. Nós temos ali a Casa dos Rosa, que foi restaurada, está um brinco. Nós temos a antiga estação do trem, também ela foi restaurada, está muito bonita. Existem grupos de teatro, acho que é teatro, se não me engano, que usam ela. A Casa dos Rosa também há um uso para ela. Existe a Vila Mimosa, que é um prédio em estilo, eu acho que ele é eclético, se eu não me engano, fantástico. O ideal era criar um ônibus grande, 2 andares, para conhecer Canoas. Há uns 5 anos atrás, exatamente. Porto Alegre já teve. Há uns 5 anos atrás, Chicão, eu e um outro colega, nós fazíamos a visita ao centro histórico. Então havia um agendamento das escolas. Isso é muito legal. E aí então eu e esse outro colega, nós fazíamos uma caminhada de uma manhã inteira, mostrando os prédios, contando a história. Isso é fantástico. Então, para quem quer conhecer um pouco mais de Canoas, centenário da paróquia. Por que centenário da paróquia? Bom, está usando uma coisa que não é o turismo moderno, a paróquia. Né? Sim. O que acontece? Primeiro eu escrevi esse livro que acredito que tu vai mostrar depois. Esse foi o meu 2º livro. Mas esse aí foi assim. O padre que estava à frente da igreja, ele estava com um pequeno problema, digamos assim. Ele não conseguia identificar a idade da igreja para conseguir celebrar corretamente, né? Se era centenário. Aí ele criou um centenário. Não, ele não criou. Eu fui atrás de documentação e eu consegui... E a documentação comprovou a idade da paróquia. Da paróquia. Mas o templo, ele tem mais anos. São 122. Eram 2 templos, na verdade. Isso é muito bacana. Foi primeiro construído um, depois outro. Essa foto aqui está muito bonita. Essa foto aqui parece até Ares de São Paulo. Ares de São Paulo. Aqui nós temos o bairro Harmonia, para lá é o Matias Velho, não é? Vila Cerne. Um prazer falar contigo. Eu conversei com o historiador Israel Tavares Boff. Esse livro, Centenário da Paróquia de Canoas, para conhecer um pouco de Canoas, se encontra nas livrarias. Esse aqui encontra na igreja, porque eu doei os direitos autorais para a igreja. Na igreja, para ficar mais assim, peculiar essa obra aqui. Isso. E esse aqui está esgotado. Vamos ver se a gente faz uma 2ª edição. Esse é o Diário de José Joaquim dos Santos Ferreira. Esse aqui é uma transcrição paleográfica que eu fiz. É uma rua que tem Canoas. Exatamente, José Joaquim dos Santos Ferreira. Esse aqui já é um best-seller de Canoas. Valeu, querido. Foi um privilégio estar contigo. Adorei. Muito obrigado. E a gente se vê. Muito obrigado.